to my channel. I'm Monica and today we are going to speak about something very important. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o porquê vocês conseguem compreender o inglês, mas vocês não conseguem falar. O famoso input and output. Vocês não conseguem produzir, ok? Então, vamos lá. Primeiro que nada, eu quero que vocês entendam que quando vocês aprendem uma língua, nós temos três estágios, três fases. A primeira é quando vocês não compreendem a língua e vocês não conseguem falar. A segunda, quando vocês compreendem a língua, seja qualquer tipo de porcentagem, mas vocês já começam a entender o que falam com vocês, mas vocês não conseguem falar. E a última é quando vocês já têm uma compreensão maior e vocês conseguem falar. Então, se você está no meio, ótimo, já está fazendo parte do processo. Deixem falar que isso não é nenhuma falha de vocês, tá? Se você falar, eu sou muito burra, eu não consigo falar inglês, isso não é parte de vocês, isso não é uma culpa de vocês, ok? Ou que a metodologia que estão utilizando é errada, ou que vocês realmente acham que inglês é difícil, não. Isso é uma parte natural humana. Vamos lá, para vocês entenderem esse ponto. Quando nós somos crianças, que nossos pais começam a falar conosco, eles falam, não faz isso, não mexa aí, a gente vai para o parquinho, coloca chinelo, faz isso. Então, quando nossos pais falam essas coisas quando somos criancinhas, nós talvez não conseguimos falar. E nós estamos tada, dudu, gudu, gudu, né? Ainda não conseguimos montar a frase, não conseguimos falar, mas nós temos compreensão. Imagine uma criancinha, a mãe falando, não mexa aí. E a criança, não, ok. Mas não consegue ter um discurso. Ele fala cortadinho, ok? Então, isso é natural humano. E nós estamos nesse estágio, ok? Nós falo vocês que estão nesse estágio, onde vocês compreendem, mas vocês não conseguem falar. Vamos analisar um pouquinho o porquê. Esse porquê vem de dois grupos, que eu considero que são dois grupos. O primeiro grupo é o que nós já falamos da parte psicológica e o segundo é do grupo da parte da estrutura. Na parte psicológica, nós vamos encontrar três fatores. O primeiro, errar é errado. Nós viemos dessa escola, onde errar era errado, onde dentro de nossas famílias também, cada vez que nós fazíamos um erro, recebíamos um tipo de castigo. Na escola, os professores nos faziam passar vergonha. Quando não sabíamos alguma coisa, íamos para o quadro. Éramos, todo mundo começava a rir de nossos erros. Os professores corrigiam em vermelho, cada vez que não passávamos uma prova. Então, nós viemos dessa escola, onde errar era errado, onde nós recebíamos castigos. Então, com o tempo, isso se transformou em um trauma. Então, agora, quando uma pessoa fala em inglês conosco e eu quero responder, eu não quero errar, porque psicologicamente eu vou receber um castigo. Esse é um fator muito importante que nós temos que tirar. Por quê? Porque agora nós compreendimos que errar faz parte do processo de aprendizado. Então, não adianta eu não querer errar, porque faz parte. Errando que eu aprendo. Quantas vezes nós aprendemos muitas mais coisas errando que acertando, ok? Então, fiquem tranquilos, errar faz parte do processo. Ponto número 2. Quando alguém fala em inglês conosco e eu não quero falar por medo de estar falando errado e passar vergonha. Esse passar vergonha, galerinha, tirem de seu sistema. Por quê? Porque não existe. Nenhum nativo que vai falar com vocês vai estar meio que julgando vocês porque vocês não falam certo. Ao contrário,
ele vai ficar contente que você se está esforçando em falar sua própria língua. Então, cada vez que aconteça isso, onde ele fala uma coisa, vocês compreenderam, e vocês se vão a bloquear, autossabotar, para não falar com ele, esqueçam disso, porque ele vai ficar pior, vai ficar ruim, se vocês falarem I don't speak English. Porque vocês aí cortaram a conversa, gelo, colocaram na parede e ele não vai se comunicar com vocês, ok? Então, tirem essa frasezinha também de seu sistema. Tentem falar. Os que estão aprendendo e estão nesse nível de compreensão, mas que não conseguem falar, tirem esse bloqueio, porque não existe na vida real. Pensem em vocês. Por exemplo, estão no shopping e vem um estrangeiro, como eu, e tenta falar português com vocês. Vocês vão ficar com ele, vocês vão falar, meu Deus, olha como fala, que vergonha. Ou vocês vão ficar contentes e vão tentar se comunicar, entender, ajudar. Exatamente como os nativos que falam inglês fazem com vocês, ok? Então, tirem esse monstro que criaram, porque nenhum nativo vai tirar sarro de vocês, vai dar risada na cara de vocês, vai falar, oh meu Deus, que vergonha. Ninguém, porque isso não existe na vida real, ok? Então, vamos tirar. E o último passo sobre a parte psicológica é uma verdade e um segredo do inglês. Vocês sabiam que em inglês é muito difícil que uma pessoa conheça todas as palavras que existem em inglês, embora sejam 3.600 palavras? Por quê? Porque o inglês, igual que a tecnologia, está avançando muito rápido. É uma língua nova, linguisticamente falando, é uma língua nova. Então, ela está evoluindo muito rápido. Nós, professores, todos os anos temos que fazer um up-training, que significa treinar nosso inglês para nós entender as novas modalidades, as novas expressões, as novas palavras e palavras que já ficaram em desuso, palavras que já ficaram velhas. Por isso mesmo, todos os anos, nós temos uma atualização e uma edição nova dos dicionários de inglês. Então, fiquem tranquilos, se vocês não entenderem todas as palavras ou vocês não tivessem todas as palavras para falar, tentem falar com as palavrinhas que vocês consigam para montar a frase. Como faz uma criança? Às vezes a criança não sabe a palavra certa, mas pega algumas para tentar juntar. Por exemplo, ela não sabe a palavra carrinho, mas ela vai tentar. Brum, brum, caminhão, caminhão, e roda, roda, e máquina. Então, ela vai tentar montar um jeito para vocês compreenderem, ok? Então, desse mesmo jeito, falamos inglês. Se vocês não tiverem a palavra, tentem ir ao redor dessa palavra até que a pessoa nativa fale para vocês essa palavra e vocês falam isso aí. E vocês ali aprendem, ok? E agora sim, galerinha, vamos para a segunda parte, que seria a parte de estrutura. E agora eu vou falar muito sério com vocês, porque eu vejo tantos erros e tantas coisas lá nesse mundo digital, falando para vocês que o mais importante é o vocabulário. Eu não sei quem falou isso, eu não sei de onde tiraram isso. Muitos de meus alunos vêm com essa informação e me falam, Mônica, eu não consigo falar porque me falta vocabulário. E eu falo, tá, mas de onde? Vocabulário do quê? Galera, isso não existe. Se vocês tiverem vocabulário, vocês vão ter palavras soltas. O que vocês vão fazer com as palavras soltas? Vamos lá. Vocês conhecem sofá, cama, TV. O que vocês vão fazer com essas palavras? Sofá, cama, TV. Vocês conseguem montar uma frase com isso? Vocês não conseguem. Então, geralmente, quando a pessoa, o aluno, ele vem e fala, me falta vocabulário, na real, o que está tentando falar é, me falta estrutura.
Essa estrutura é muito importante, porque vocês tendo a estrutura, vocês já conseguem se comunicar. O que significa estrutura? Sujeito, verbo, complemento. O vocabulário que muitos acham que é importante, onde fica na frase? Ela fica no complemento. Então, quer dizer que é complementário, ela complementa, mas não é fundamental. Se fosse fundamental, ela ficaria em outra parte da frase, não ficaria dentro do complemento, ok? Então, ela que faz o complemento é como um temperinho, mas não é essa parte mais importante. A parte mais importante das frases em inglês são os verbos. Os verbos são os que dirigem toda a orquestra, são os que dirigem tudo o que nós queremos expressar. O complemento só complementa, só dá um pouquinho de mais informações, mas o mais importante são os verbos. Então, em vez de gastar tempo, né, copiando palavras, aprendendo vocabulário que não vai servir para nada, realmente, vão por mim, não vão servir para nada, aprendam estrutura e verbos. Que eu quero falar com estrutura? Tempos verbais. Como o inglês é uma língua muito pobre, nós precisamos dos tempos verbais também para dar esse jogo de cintura na comunicação. Por exemplo, lembrem, nós temos 6 passados, 2 presentes e 4 futuros. Então, em vez de gastar tempo aprendendo vocabulário, aprendam estrutura. Eu vou dar 2 exemplinhos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Primeiro, imaginem que eu estou falando com Pedro, e Pedro, ele quer me dizer uma coisa, tá? Então ele fala, eu como miojo, tá? Só que ele não sabe a palavra miojo, mas ele tem estrutura. Então ele me fala, eu como, tá? Então, e de repente, Pedro não sabe a palavra miojo, mas ele lembra a palavra espaguete, e ele lembra a palavra instantâneo. Então, ele vai criar e ele vai falar, I eat instant spaghetti, ok? Então, que eu sei inglês, então eu vou falar, so you eat noodles, noodles. E ele vai falar e já vai ficar ligado que instant spaghetti é noodles. Então, ele vai falar, I eat noodles. Pronto. Instant spaghetti não existe, mas eu entendi o que ele quer dizer. Eu fiquei muito contente porque ele tentou falar em inglês comigo e ele conseguiu falar. Por quê? Pela estrutura. Porque ele me deu todas essas dicas falando I eat, então eu já sabia que era algo para comer. E quando ele falou instant spaghetti, eu já fiquei ligada que era noodles. E nessa troca, e nessa conversa, a gente trocou culturas e eu dei uma palavra nova para ele e ele já pegou e já utilizou. E ele nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque o vocabulário a gente aprende com experiência, com a curiosidade e com o dia a dia, com o contato que vocês têm na língua. Assim que a gente aprende vocabulário, tá? Não adianta pegar uma lista de coisas e anotar um monte de palavras, porque vocês não vão lembrar todas. Porque isso é natural no inglês, não lembrar e não saber todas as palavras. Então, não se matem estudando uma coisa que não vai servir, ok? Seria muito mais interessante vocês montar frases e de repente ver um objeto e falar, meu Deus, como se fala escova de dentes em inglês? Meu Deus, como se fala garrafa? Como se fala caneta? É muito mais interessante ir pela curiosidade que vocês têm pela língua, que é realmente copiar um monte de palavras que não servem para nada, ok? Então, investa no tempo, na estrutura. Eu vou dar outro exemplinho para vocês. Imaginem que vocês estão em um restaurante em Estados Unidos e vocês precisam outro garfo. Então, vocês não sabem a palavra garfo, mas vocês têm a estrutura. Eu preciso. Então, vem no garçom, você chama nele, excuse me, ok? Vem no garçom e você fala, I need
e vocês podem fazer a senha, né? Como as pessoas quando vão para o Japão ou China, que não falam, fazem tudo com senhas. Daí ele vai ver e vai falar, fork. E vocês, yeah, fork. E ele vem e traz. E vocês falam, yes, fork. I need a fork. Pronto. Então, ele entendeu, conseguiu e vocês nunca mais vão esquecer como se fala garfo. ¿Por quê? Pela experiência que vocês tiveram nesse restaurante, ok? Então, assim a gente aprende vocabulário. Pela experiência, tem um monte de palavras que vocês não vão utilizar nunca e tem outras que sim, ok? Então, galera, vamos lá, resumindo como a gente melhora e começamos a falar em inglês. Uma dica que eu dou para vocês é falar sozinhos. Falar sozinhos é ótimo, porque primeiro, vocês não vão passar vergonha porque não tem ninguém, tá? Igual lembrem que se passar vergonha não existe, tá? E segundo, vai ser que vocês vão estar praticando sua dicção e vocês se vão escutar vocês, tá? E vocês vão treinando. Então, podem fazer isso em casa, quando estão sozinhos, sei lá, se tem alguém em casa, tanto faz, vocês vão falando as coisas que vocês fazem. Por exemplo, eu abro a geladeira, abre na geladeira, eu pego os ovos, né? Eu não sei o que, e vão fazendo, falando sozinhos. Os que já são mais avançados começam a pensar em inglês, no sentido de as coisas que a gente fala e pensa em casa, tipo, amanhã eu tenho que levar o carro para lavar. Essas coisas que a gente pensam em inglês. Se esforcem, tentem. Sem tentar, a gente não logra nada, não alcança nada. Então, tentem. E a segunda dica que eu dou para melhorar essa conversa, de graça, é nosso amigo ChatGPT. Com o ChatGPT, se vocês falarem para ele, tá? Em outro vídeo eu estou ensinando como vocês falar para ele, mas se vocês falam para ele, eu estou aprendendo inglês, me ajuda, ele vai ajudar vocês e vai começar a falar com vocês. E ele puxa a conversa. E quando ele não entende, ele vai ajudar vocês também. Então, é uma forma ótima, de graça, que vocês podem fazer 5 minutinhos todos os dias. E vai melhorar e vai ir tirando essa vergonha que vocês têm de falar inglês. Cada vez que vocês têm essa situação onde alguém fala com vocês e vocês não conseguem, lembrem o que a gente falou hoje. Eliminem esse bicho que vocês criaram em suas cabeças. Ninguém julga vocês. Errar faz parte do processo. E o que vocês mais precisam para sentir-se com segurança da língua é estrutura. Então, chega de tanto vocabulário, porque vocês viram, aprendem vocabulário e não vão para frente. Então, vão para a estrutura, investam um tempinho nisso, que vai dar certo. Ok? Então, eu deixo vocês por hoje. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Me sigam ali no canal, se inscrevam, né? Assim fazemos uma comunidade bem legal. E coloquem o bell, o sininho porque todas as semanas estamos subindo novos vídeos sobre inglês, espanhol, para aprender juntos e falar essas línguas de vez. Então tá, galerinha. Have a great day. See you next video. Bye.